Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura, capítulo 6 da segunda parte de Madame Bovary, o clássico do realismo. Meus queridos, a situação está periclitante, porque a primavera que se apresenta esconde o inverno gelado do interior de Emma Bovary. Muito bem, meus caros, o sexto capítulo da obra começa nos descrevendo um cenário sombrio no interior da nossa personagem principal, a nossa Emma Bovary, enquanto lá fora resplandece uma primavera. Um tempo em que as flores surgem, os pássaros cantam, mas que dentro da nossa personagem, dentro de Emma, é mais um chiado monótono de TV ligada em canal sem antena, sem sinal, entende? Pois bem. E o que desperta a nossa jovem deste silêncio melancólico? Os sinos da catedral. O sino da igreja que, como eu falei no comecinho desta série, a função do sino é tirar as pessoas da horizontalidade. É dizer que é hora de elevar o espírito às coisas do alto. É hora de deixar o trabalho ordinário e começar a trabalhar o espírito. É o momento de tirar o rosto do chão e erguer os olhos aos céus. Pois bem, o sino da catedral toca e Emma se recorda do seu tempo de noviça, o tempo em que viveu com as irmãs no convento, aquela época que o pai a destinou a esta vida religiosa. E ela tem uma espécie de déjà vu, de sentimento bom, resolve ir até a igreja, rezar, se lembra das conversas que tinha com o padre da época, que lhe ensinava o catecismo, e, de modo que espontâneo, o movimento do seu coração, de repente ela está dentro da igreja. E parece que ela vai revelar ao padre, parece que vai no sentido de pedir ajuda, de pedir um conselho, mas a situação em que toda a região está imersa, e todo o povo que ali vive está imersa, é uma situação em que a matéria, em que a maneira de se viver fala mais do que a realidade interior das pessoas. E, inclusive, o próprio padre, que se apresenta como um cura de almas, por isso que ele é mencionado aqui no livro como cura, é um jeito antigo e tradicional de se chamar os padres, cura de almas. Nós temos até um santo com este nome, São Cura d'Ars. É um padre que, através do seu sacerdócio, através do seu ministério, é um médico das almas. Então, ela se desprende da casa dela, onde existe um médico, que é o seu marido, mas que não consegue tratá-la. Por quê? Porque dolor anima, como diz o ditado, as dores da alma são maiores do que as dores do corpo. Porém, para ter acesso a este corpus ontológico, que é a nossa alma, a nossa essência, é preciso falar, é preciso expressar, coisa que ela não consegue, nem com o seu criado, nem com a sua criada, muito menos com o seu marido. Não conseguiu mesmo com o Leon, naquela paixão platônica. Mas muito bem, ela vai ao encontro do sacristão e, como eu falei, parece que ela vai revelar, mas a circunstância não deixa, porque o próprio cura não é capaz de penetrar, de acessar a alma
da nossa Emma Bovary, que está envolta em fantasias, que está cercada por um muro de imaginações. Ela que, nesse jardim secreto, mal cuidado, mal cultivado, que se tornou a alma da Emma, e de que ela ali retira o seu alimento diário, que é justamente esta tristeza. Você vai perceber, neste capítulo 6, fica muito claro isso, que Emma se alimenta da dor. Ela agora passou a cultivar esse estado de tristeza, entrou num ciclo de que começa a correr atrás de qualquer tristeza, de qualquer coisa que a possa deixar cabisbaixa, melancólica, porque este é o seu inferno conhecido. Este é o seu habitat natural. Tudo para ela agora tem que ser revestido dessa tristeza que está alimentando. Certo? Estou mal. E ele é a causa. A certa altura do capítulo, Emma diz ao seu cura, que percebe que ela está um pouco pálida e tal, e diz: o que a senhora tem? Aí ela fala: estou mal. E o responsável por esta dor da alma é justamente o seu pobre marido. Seu pobre marido, que é o responsável, segundo o lema, obviamente. Certo? Pois muito bem. Ele é o médico do corpo e eu sou da alma, diz o cura. Não consegue falar. O que teme? O que será que Emma teme? Por que será que Emma não consegue falar? Porque ela está se alimentando desta situação. Uma vez que nós conseguimos colocar para fora aquilo que estamos sentindo, aquela coisa perde o tamanho colossal que existia na nossa cabeça. Ela não consegue externar e no fundo, ela não quer externar. Por quê? Porque acredita que ninguém vai compreender. E segundo, porque se alimenta desse estado psicótico. Não são dos remédios da terra que eu preciso. Não são dos remédios da terra que Emma precisa. Ele é o médico do corpo, eu sou da alma. Emma não consegue falar. O cura julga Emma feliz e sem problemas, uma vez que não é carente de pão e de fogo. A vida material abafou os sentidos do espírito. Problemas de ordem econômica. Só os problemas de ordem econômica são sentidos como problemas reais aqui. E você vai ver, mais uma vez o Flaubert faz questão de nos dizer isso, que existe uma dicotomia, que existe uma separação tamanha entre os problemas da alma e os problemas financeiros, materiais, que toda esta aldeia, todos esses campônios que vivem ali, só pensam na vida material, realmente. É óbvio que Emma exagerou as suas considerações espirituais, os seus anseios, os seus desejos, sem dúvida. Porém, ela está cercada de gente que só pensa na vida rasa, de fato. As conversas, os diálogos aqui no livro, tirando a parte de Emma, que são monólogos, né? Porque ela não fala com os seus anseios para ninguém, são realmente banais. Banais. Você não vai ver em nenhuma voz um sentido espiritual nas coisas. Ninguém vê a vida com outros olhos, inclusive o padre aqui. Inclusive o padre, que está preocupado com a época dos batizados, da crisma, mas simplesmente pela época, pela ordem das coisas. Ele entrou na vida ordinária. Lembra que eu comecei o vídeo dizendo do simbolismo por trás dos sinos das catedrais? Até o padre, nesse sentido, está ensurdecido a este chamamento do Espírito. Né? É um cenário assim cinzento, realmente. Certo, meus queridos? Muito bem, Emma volta para casa. Admirava-se com a calmaria do mundo à sua volta e a agitação interior. Mais uma vez, Emma, olhando para o seu interior,
vê em cada objeto da sua casa, a casa começa a se tornar sombria no sentido de uma sombra interior. E eu diria que é a sombra interior de Emma que vai enegrecendo, que vai tornando sombria o próprio cenário da sua casa. É uma sombra que irradia do espírito da Emma. E as coisas vão se tornando negras à medida que ela vai imaginando um cenário sombrio. Então ela se incomoda com a calmaria do lugar, com a monotonia da vida cotidiana e a agitação interior. Existe um contraste, mais uma vez. A ebulição de seus sentimentos e a vida comum. E aí, meus queridos, a cena que pode revoltar as mamães corujas, os papais babões. Emma rejeita a própria filha, agora de maneira explícita. Ela empurra a menina, grita com a menina e a empurra, de modo que a neném se machuca, cortando seu rosto. Deixa-me! Deixa-me! Ao menor sinal de aproximação da pequena filha, Emma a expulsa. Repele a pequena menina, que tenta agarrar suas saias. O que Emma vê na menina que tanto a incomoda? Pois é, meu querido, reflexão. O que Emma está vendo nesta criança? O que esta criança representa? O que esta criança aponta para esta realidade fantasiosa de Emma? O que Emma vê nesta criança que a deixa tão angustiada, a ponto de repelir a filha? Você vai perceber que no romance não existe um momento, nesses quase 20 capítulos que nós lemos juntos aqui, em que Emma tem uma posição real de humanidade com essa filha. Uma aproximação. Não existe um colo, não existe um acalento, um banho, uma troca de olhar, nada. E nesta hora em que a criança dá o primeiro passo em direção a esse conforto, a esse carinho da mãe, existe esta repulsa. Existe esta repulsa. Então a criança acaba se machucando, certo? Um corte no rosto. Deixa-me, disse esta, afastando-a com a mão. A menina insistiu, mais perto ainda, contra seus joelhos, e apoiando neles os braços, erguia para a moça seus belos olhos azuis, enquanto um fio de saliva lhe corria da boca sobre a seda do avental. Deixa-me, repetiu Emma irritada. A expressão do seu rosto assustou a criança, que se pôs a chorar. Ora, deixa-me, pela terceira vez, fez a moça, afastando-a com o cotovelo. Berta caiu ao pé da cômoda, contra a quina de cobre, ferindo o rosto e fazendo sangue. A senhora Bovary correu a levantá-la, partiu o cordão da campainha, chamando pela criada com quanta força tinha, e ia começar a maldizer-se quando Carlos apareceu. Era a hora do jantar e ele voltava para casa. Pois é, e aí ela no desespero chama a criada, toca ali uma espécie de cordão que soa um sino, e a criada chega, acode. E olha o disparate da Emma. Olha, disse Emma, com voz tranquila. A pequena, brincando, caiu e machucou-se. Puxa vida, meus queridos. Quanta impaciência, quanto desamor para com a própria filha. E mais uma vez, o que Emma vê nesta criança que a deixa tão repulsiva? Emma vê a realidade. Emma vê o serviço, a entrega que devia ter para com a filha.
Esta criança representa o interesse genuíno, a dependência, a responsabilidade para com o ser. Essa criança representa a dependência, pés no chão, interesse genuíno, amor incondicional, emprego do tempo na realidade, em prol do bem alheio, sem retorno a curto prazo, sem carência de uso, sem vencimento, amor incondicional. Tudo aquilo que Emma não pode dar, não quer se colocar na realidade. Juliana, você já está fazendo o julgamento de Emma? Meu amigo, neste capítulo fica difícil de defendê-la. Mas esse apanhado que eu venho fazendo durante a leitura, em cada capítulo, é justamente para lembrar você de qual é o assunto deste livro. É a insatisfação com a realidade mesma. É a inquietação do espírito que está presente na minha alma, na sua, porque senão esse clássico não atravessaria os séculos, porque ele fala a nossa alma. Quando eu estou lendo, quando você estiver lendo, você tem que ter em mente que você está diante da sua alma espelhada. Emma Bovary, Charles Bovary, Leon, Rodolfo, que daqui a pouco vai se apresentar, todos esses personagens são partes da alma humana, da grande alma humana, que está no processo de desenvolvimento. E nós utilizamos a literatura para encurtar o caminho. Para, enxergando esses personagens, as virtudes, os defeitos, os vícios, nós possamos olhar para a nossa alma e ver se estamos ou não no caminho certo. Emma não é um espantalho. Emma é um espelho. A grande literatura reflete a nossa alma. Certo, meus caros? Pois bem, esta parte é bem pesada. O afastamento fere o rosto da menina. Pois é. Como é feia esta criança. Emma ainda fala isso. Olha só, a senhora Bovary não desceu para a sala de jantar. Quis ficar só olhando pela criança. Vendo-a então dormir, a aflição foi se dissipando aos poucos e se achou bem tola de se haver assustado pouco antes, por tão pouco. Pois é. Imaginou que não havia feito absolutamente nada. Tá? Grandes lágrimas ficaram nos cantos de suas pálpebras semicerradas, aqui da criança, que deixavam ver entre os cílios as pupilas desmaiadas, fundas. O esparadrapo colocado à face repuxava-lhe a pele. Que coisa estranha, pensava Emma. Como é feia esta criança. Que coisa estranha, né? Que criança estranha, que realidade estranha a realidade de Emma. É uma separação grande entre Emma e a sua filha. E chama a criança de feia e diz que coisa, né? Trata como coisa, um objeto, à parte, algo que pode ser descartado. Né? Isso também tem relações ali com a vivência de Emma com o pai, sem dúvida. A ausência da mãe, sem dúvida alguma, né? Já falei, recomendo a vocês este livro aqui, Parceiros Invisíveis, que trata da questão da projeção. E um outro que chegou há pouco aqui na minha biblioteca, Filhas de Pai e Filhas de Mãe, o caráter psicológico da presença dos parentes na nossa vida. É fundamental também. Este outro, A Imagem Parental e o Desenvolvimento da Consciência também são livros que tratam aí do desenvolvimento da nossa consciência a partir dos nossos tutores. Né? Qual seria a influência dos nossos pais, das nossas mães, pais e mães, no desenvolver da nossa consciência, da nossa psique? Prescindível para você entender bem essa obra. Você que quer fazer um estudo realmente aprofundado. Muito bem. Carlos, que conversava com Leon, o moço se amedronta, pensa que o Sr. Bovary pode suspeitar de algo. Pois bem, o Carlos ali, ele acaba acalmando a Emma, diz que não foi nada, aquela coisa toda. E neste ínterim, ele vai à casa do Omais e lá está o Sr. Leon.
E o Carlos chama ele para uma conversa, o Leão caga nas calças, começa a se mijar, acha que o Carlos está desconfiando de alguma coisa, né? Mas o que realmente Carlos queria era que Leão fosse à cidade e trouxesse uma espécie de lembrancinha para a mulher dele. Nada demais. Pois bem, o Leão, cansado de amar sem resultado, cansado de amar na fantasia, de não colocar nada em prática, decide ir para Paris, completar os seus estudos de direito. Afinal, meus queridos, este menino não tem nada a perder, não tem raiz em lugar nenhum. Então, para ele é muito fácil, né? Ele só precisa tomar um pouquinho de coragem. Mas o nosso Flaubert não deixa que a coisa seja tão simples assim e nos diz que ele até queria tomar uma atitude, mas dependia de quem? Da mamãe. Sim, Leão é nada mais, nada menos que um filhinho da mamãe, que ainda toma as decisões de acordo com os sentimentos e o consentimento da sua amada mãezinha. A perspectiva, contudo, de uma nova situação assustava-o tanto quanto o atraía. Então, aquele ser que, né, tem medo do novo, né? A perspectiva o assusta e se inquieta com o que tem. Então ele não vai para frente nem para trás por conta deste medo. É um sujeito pusilânime. É um sujeito que quer continuar no seu paraíso, no seu inferno conhecido. É um sujeito que tem medo de largar da mãe. Você vai entender muito sobre isso se ler este livro aqui, Puer Eternus. A luta do adulto contra o paraíso da infância, né? Que diz sobre essa dificuldade de assumir responsabilidade, de tomar decisões por si, né? Que faz parte aí, em termos junguianos, do processo de individuação. Tudo isso faz parte desse romance. Está vendo como é complexo? Se você se interessar, eu posso falar disso também aqui no canal. Em sua imaginação, mobiliou um apartamento, né? Quer dizer, aí começa devagar, não, a vida em Paris, eu vou fazer isso, Isás, sabe o Chaves? Isás. É isso aí. A dificuldade estava no consentimento de sua mãe, apesar de nada parecer mais razoável. Ou seja, tá tudo certo, já calculou todo o risco, mas se a mamãe não autorizar, se a mamãe não consentir as suas emoções, ele não faz. Tem medo de assumir a própria responsabilidade das suas escolhas. A mãe acaba ali dando o seu aval, enquanto Leão protelava a partida, e ele resolve partir. Chega o momento das despedidas, aí tem aquele encontro do vai não vai ali, ficam olhando um para o outro, Leão e Emma, só no pensamento, nas palavras são muito poucas, tanto que não existe nenhum abraço de despedida, um beijo de despedida, nem mesmo no rosto, porque o Leão, ele é fraco, certo? O Leão é fraco. Você me desculpe aqui, às vezes eu tô fungando, é porque eu tenho uma sinusite bastante forte, tá? Mas enfim, vamos em frente. Aí chega aí o Leão lá, o Bovary está por aí, aquela coisa. E ela fala, não tá, como, né? Me pegue, me abrace, me beije. Mas ele não toma essa atitude. Ele pergunta por Berta, enche a Berta de beijinhos e vai-se embora, né? E dá um adeus ali, muito sem graça, muito diferente de todos os anseios e expectativas da Emma Bovary. Ok? Pois bem, colocam ele ali na charrete e perna para que te quero. Vai-se embora o pobre Leão, né? Como diria Carlos. E aí o Carlos é tão bocó que ele fica assim, nossa, mas o que vai ser desse menino lá em Paris? E do outro lado o Omar fica, não, mas a vida em Paris é farra adoidado, o moleque vai se divertir, vai conhecer a vida. E a Emma fica ali só de rabo de olho, pensando quão idiota é o seu marido, porque não imagina todas essas coisas. E, de certo modo, também invejando a vida parisiense de Leão. Muito bem, o capítulo termina com um provável comício. Um comício
agrícola do Sena, que é uma espécie de feira, como diria, uma expo feira de alimentos, de produtos agrícolas ali. Uma festa do peão, só que daquela região. E os personagens aqui ficam, né, o Omais e o Carlos, acreditam que aquilo fará bem para aquela região. Esta expo acontecerá ali no distrito de Yonville, certo? E vai atrair grandes pessoas, grandes fazendeiros, e nós vamos ter um surpresão no próximo capítulo, capítulo 7, que vai trazer a figura do segundo diabo na história. Sim, só que desta vez é um que vai colocar a coisa, vai levar a coisa até as vias de fato. Certo, meus amigos? Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e comente. Não deixe de deixar aqui o seu comentário. Isto ajuda, isto recomenda para que mais pessoas, assim como você, com o espírito investigador, que querem colher das leituras o máximo possível, realmente absorver o conteúdo e edificar a sua alma, então recomende, curta esse vídeo, que ele vai ser aí direcionado para mais pessoas. Se você gosta desse conteúdo, por favor, deixe seu like. É de suma importância. Se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos além da leitura. Nos vemos, meus amigos, nos próximos vídeos. Até lá!